Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento o estudo da obra O Livro dos Espíritos. Estamos aqui na segunda parte, capítulo 6, a vida no mundo espiritual, dando continuidade ao tópico relacionamento entre os espíritos após a morte. Hoje com as questões 278 a 282. Vamos lá então? Pergunta número 278. Os espíritos dos diversos graus convivem uns com os outros? Resposta: sim e não. Ou melhor, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Assim, eles se aproximam amistosamente ou se afastam, de acordo com a simpatia ou antipatia que existia entre eles, exatamente como acontece entre vocês. Eles constituem um no mundo no qual a Terra é apenas uma pálida ideia. Os espíritos do mesmo grau evolutivo reúnem-se por uma espécie de afinidades e formam grupos ou famílias, unidos pela simpatia e pelos mesmos objetivos. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade que sentem de ficarem juntos. Comentário de Kardec. Acontece exatamente como numa grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições convivem sem se confundir, onde as sociedades se formam por possuírem gostos semelhantes, onde o vício e a virtude andam juntos, mas não se conversam. Então, com isto, a gente consegue perceber que, assim como nós, aqui na Terra, os espíritos também se reúnem por questões de afinidade no mundo espiritual. Vibrações semelhantes, atitudes, gostos, vícios e virtudes. Também na mesma faixa vibratória. Então, assim como nós, também acontece no mundo espiritual, certo? Pergunta 279. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região do mundo espiritual? Resposta: os bons vão a toda parte e é preciso que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Entretanto, as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Portanto, os bons, os que estão em um local mais elevado, podem descer e retornar ao seu mundo de origem, ou seja, o mundo de origem não, perdão, ao mundo aonde estão, já elevados. Mas nós, para subirmos, necessitamos de uma construção e de uma aquisição de valores e virtudes. Não é por tapinha nas costas, por amizade, não. É por mérito e conquista, por evolução, certo? Então, agora a questão 280. Que tipo de relação existe entre os bons e os maus espíritos? Resposta: os bons fazem de tudo para combater as más tendências dos que lhes estão abaixo, a fim de ajudá-los a subir. Nisso consiste a sua missão. Então, aqueles que já alcançaram um certo grau de desenvolvimento e que já estão se despojando de orgulhos, de vaidades, de egoísmos, que já estão em uma situação de evolução melhor e já estão mais equilibrados, estão sendo realmente produtivos, muito mais produtivos do que nós, melhor dizendo, eles então tentam nos auxiliar para que a gente também consiga este crescimento, esta evolução, certo? Pergunta número 281. Por que os espíritos inferiores gostam de nos induzir ao mal? Resposta: pela inveja de não terem merecido estar entre os bons, abre parênteses, cuja situação julgam um privilégio, fecha parênteses. Seu desejo é de impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem.
querem que os outros sofram aquilo que eles próprios estão sofrendo. Aliás, não acontece o mesmo entre vocês? Ou seja, por uma questão de ciúme, de valores, de uma falta de aquisição ainda de virtudes, eles desejam então puxar outros ao seu mesmo estágio, à sua mesma dor, ao invés de trabalharem essa dor e buscarem se desligarem das mágoas, das tristezas e de sentimentos inferiores imateriais, né? Nós, infelizmente, entre nós também existe muito disso aqui na Terra, certo? Pergunta número 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Resposta. Eles se veem e se compreendem. A palavra pertence ao mundo material. Sendo assim, ela é apenas um reflexo que o espírito traz do período em que viveu na Terra. O fluido cósmico universal estabelece entre os espíritos uma comunicação constante. Ele é o veículo de transmissão do pensamento, assim como o ar é o veículo da transmissão do som. Esse fluido pode ser entendido como uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se comuniquem de um mundo a outro, certo? Então, é através do pensamento, como nós podemos verificar, que ocorre a comunicação entre os espíritos. Nós aqui exercemos de forma material, na fala, no som, nos gestos nós nos comunicamos, mas no mundo espiritual, o pensamento é o criador de tudo, certo? Então essas foram as questões 278 a 282. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist O Livro dos Espíritos. Acesse também o nosso site amigosdenossolar.blogspot.com, Centro Espírita Online Amigos de Nosso Lar, certo? E no próximo vídeo continuaremos a partir da questão 283. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.